gravar aqui, porque tem gente que às vezes não consegue ver. Então, ó, tips da cena. Lembrando que você é novo, tá na página 7 até a 21, tá? Porque é a cena 1, scene 1. E seu tips começa na página 15 e vai até a página 18, tá? Então, dependendo da cena de cada um aí. Estamos na nossa Red Week, na nossa semana vermelha. E passar do tempo, né? Outras semanas virão. Então, eu postei um input para vocês aqui. Por exemplo, só vou assistir ao vídeo da cena 1. Esse vídeo é diferente do vídeo da semana passada, tá? Claudio has a house. Beleza. Então, esse vídeo é diferente do vídeo da semana passada. Então, é para assistir só um vídeo. É para assistir todos? Não, pelo amor de Deus, tem gente que está assistindo todos os vídeos. Mas se você quiser, não tem problema. Mas é para assistir o vídeo da sua cena. Eu coloquei o número da cena, a semana vermelha, tá? Então, tá todos os vídeos aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar aqui na TQ1. Então, como eu falei, eu postei aqui, ó, input. Postei o input para vocês aqui para ficar mais fácil. Agora, output, né? Que eu vou mostrar para vocês para começar agora a nossa aula. Então, ver a atividade da semana vermelha. Então, Red Week, nossa semana vermelha. Nós falaremos sobre sufixos hoje, tá? Para quem não sabe o que é sufixo, é isso que a gente vai ver hoje. E aí vocês anotem, ele não é uma matéria tão simples, mas não é uma matéria tão complicada, mas é necessário o quê? Atenção redobrada nessa matéria, tá, gente? Então, ó, good morning, good afternoon, how are you today? Muito bom dia, muito boa tarde, como vocês estão? Espero realmente que bem. Tenham-se cuidado no final de semana, né, para não ficar doente, tá? Então, we are in Red Week, nós estamos na nossa semana vermelha, tá? Que é a nossa semana vermelha, a segunda semana do nosso ciclo. Então, bora lá! Inicialmente, devemos prestar atenção nos slides abaixo. Dessa vez não tem PowerPoint, é só o PDF mesmo que eu vou abrir com vocês. Anotem tudo e façam um relatório sobre o que você aprendeu. E anote também todas as suas dúvidas. É importantíssimo fazer o relatório, gente, porque passou um mês. Eu esqueci que falava naquela aula. Beleza. E aí vai ter o relatório lá, vai ter aquilo que você aprendeu, vai estar escrito. Ok? E anote as suas dúvidas. Se você ficar com muita dúvida, gente, vocês ficarem com muita dúvida, chama seu professor e fala assim, ó, minha filha, não entendi isso. Será que a senhorita, por gentileza, poderia me explicar? E a gente explica tranquilamente, tá? Vamos lá. Mande seu professor no grupo do Classroom. Após isso, assista o Zoom, que é o que faremos hoje. Então, importante assistir o vídeo. Eu vou estar passando um pouquinho diferente hoje, tô com vocês. Então, ó, homework, fazer um relatório, mínimo 10 linhas. Algumas pessoas vão, ai meu Deus, o que eu escrevo nesse relatório? Então, a gente fez umas perguntas aqui, ó, que são sufixos, para que serve, quais foram as dificuldades, tá? Responder o formulário, para quem se lembra, o formulário ele tem que ser respondido e mandado onde? Anota lá no grupo da turma, tá? Fazer o memory path da sua cena. Eu fiz um texto explicando sobre o memory path, mas eu sei que muita gente às vezes fica confuso, então eu vou fazer um vídeo para ajudar vocês a como fazer o memory path da sua cena, tá? E responder as perguntas que estão no seu livro, tá? Tá bem de boa? Então, é isso. Vamos lá, gente. Como eu falei, eu vou começar de um modo diferente hoje. A gente sempre começa pelo slide, a gente sempre começa ali pelo vídeo, pelo PowerPoint, pelo PDF, mas dessa vez eu vou começar pelo vídeo, tá? Vai ser um pouquinho diferente, que eu vou traduzindo ele com vocês. Deixa eu ver se tá compartilhando o som. Sim. Vamos lá! Prestem muita atenção, como eu falei, porque essa matéria não é uma matéria tão difícil, mas também não é uma matéria tão fácil, tá? Hello guys, are you ready for this week? Okay, let's go. Today we're going to talk about suffixes. Então hoje falaremos sobre sufixos. But what are suffixes? Suffixes are some letters that add to the end of words to change the meaning. Então, ele tá falando assim, ó, o que são sufixos?
Prestem atenção, vou falar 2 vezes a tradução de sufixos, tá? Sufixos são aquelas palavras, ou verbos, ou adjetivos, que a gente coloca outra coisa, outra palavra, que a gente coloca o próprio sufixo, e aí eu transformo em uma nova palavra, em um novo significado. Often. Ó, Word more suffix equal ornament. ó. Então, uma palavra, word, more suffix. Então, uma palavra, mais um sufixo, que a gente vai ver, nós veremos 3 sufixos hoje, tá? Então, você tem outro significado, se iguala a outro significado de uma palavra, tá? And it's common to see this in words of our Então, é muito comum ver essas palavras daily no life. nosso dia a dia, tá? There are many types of suffixes, but I'm going to tell about 3 types: li, and full. Então, ó, ela fala assim que tem muitos tipos de sufixos, só que hoje nós falaremos sobre o ly, o er e o full, tá? O li, e full. Beleza, gente? Então, esses são os 3 sufixos que veremos hoje. The suffix li forms adverbs like Então, a gente vai começar com o primeiro, que é o li, que é o ly, tá? mente in Portuguese, but how to use the suffix li to make adverbs? Então, ela tá falando que o li, ele é como se fosse o mente do português. Então, por exemplo, eu tenho um raro, tipo, a palavra é rara, isso é raro de acontecer, né? Se eu quiser transformar em um advérbio, eu falo assim, raramente isso acontece, entendeu? Então, esse raramente. Então, o li é como se fosse esse mente no final da palavra. Então, simples, aí tem o quê? Simplesmente, tá? Que isso é chamado de advérbio para quem não sabe. Então, é advérbio de modo. Então, eu tenho simples, aí eu posso transformar a palavra só em simplesmente, tá? Como que eu faço para fazer isso? Added to the end of a word, it serves to say how something happens or is done. For example, the flowers grow up quickly. Então, ela tá falando que você tem que adicionar o li, né? O ly no final da palavra, tá? Então, para dizer que alguma coisa está feita. Então, por exemplo, ó, as flores cresceram rapidamente, tá? Então, as flores cresceram rapidamente, beleza? Se fosse sem esse ly aqui, seria cresceram rápido, tá? She drives. Então, ó, ela dirige cuidadosamente, tá? Carefully. Tá vendo? Que tem esse ly no final, por isso que ficou cuidadosamente. Porque careful é cuidadosa, tá? Então, ela dirige cuidadosamente. Finally finish the lesson. Então, ó, finalmente terminei as lições. Então, finalmente, tá? E não final, terminei as lições. Não, é finalmente terminei as lições. But there are also words that end in li, but are not adverbs of manner. For example, friendly, lovely, deadly, unlikely, ugly, silly. Peraí. Deadly, unlikely, ugly. Então, o que ele está falando aqui? Por mais que algumas palavras terminam com ly, não quer dizer que todas as palavras que terminam com ly será que vai ter um mente no final, tá? Algumas palavras muda o verbo. Por exemplo, lovely é amável, tá? Não significa que é amavelmente, é amável, ok? Aqui, ó, ugly significa
feio e não feiosamente. Não, essa palavra, né, nem existe. Então, feio. Outra coisa, só para a gente terminar isso aqui, né? Friendly, amigável, tá? Amigável. Então, não quer dizer que todas as palavras que tem o LY, que é o sufixo, significa que vai realmente significar, tem um mente no final, tá? Algumas palavras mudam um pouco, tipo essas daqui. Silly. The suffix Beleza. Então, a gente viu sobre o sufixo, o quê? Qual? O LY, tá? O li. Agora, a gente vai ver sobre or, R. or, OR, and AR are all used to create nouns of agency. Então, ó, esses sufixos ali, que vocês estiverem anotando aí, ó, ER, OR, AR, eles são usados para criar substantivos de agentes. Oh, meu Deus, o que é isso? Substantivos de agente. Indica a pessoa que faz aquela ação. Então, por exemplo, ensinar é o verbo, certo? Ensinar é o verbo. Quem que ensina? O professor, tá? Então, teacher. Tá vendo que tem o ER no final? Teacher. Que então é o professor que ensina, tá? Então, o teacher, ele vem do verbo teach, tá? Outro, que a gente vai ver um pouco mais. Então, se vocês entenderem, ele tá falando que o ER e o OR e o R, a R ali, né? Eles são usados para transformar o verbo. O que é verbo? Tudo aquilo que é uma ação. Então, por exemplo, nadar, falar, beijar, gostar, ensinar, trabalhar, enfim, para transformar verbos na profissão da pessoa, né? Naquela pessoa que faz aquela coisa. Então, por exemplo, quem assa pão é o padeiro, né? Então, quem assa pão é o padeiro. Então, ficou baker, por exemplo, tá? Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, do ER, OR e AR. Indicating a person or thing that performs an action from verbs. Air insert after the verb to turn a noun. Teach. Olha aí o que eu falei para você, ó. Então, no final do verbo, né? A gente coloca o quê? O ER para transformar ele em um agente, tá? Depois do final ali, ó. Então, teach é ensinar. Teacher, aquela pessoa que ensina. Quem que ensina? O professor. Beleza? Teacher. Travel, traveler. Então, travel. Quem que viaja? O viajante, tá? Traveler. Director. Então, ó, director. Então, o que vocês acham que significa isso daí? Alguém? Essa é fácil, Diretor. gente. Ah, então, muito bem. Então, quem que coordena, né? Quem faz as coisas é o director, é o diretor. Muito bem, quem dirige as outras coisas, né? Dirigir não de realmente dirigir, mas é aquela pessoa que coordena, né? Que ordena ali as coisas. Liar. Ó, então a gente tem algumas exceções. Então, por exemplo, aí, ó, lie, que é o quê? Mentir, né? Só que no caso teria o E ali no final. E aí ficou um mentiroso, tá? Quem que mente? O mentiroso. Então ficou liar. Então a gente tirou o E, né, da palavra lie e ficou liar, ok? The suffix full. Então, vocês viram que o ER, o R e o AR, ele é bem simples. A gente vai ver a regrinha deles depois no PDF, mas o que ele está falando? Que todos aqueles verbos, né, aquela ação, ele transformar em um agente. Então, por exemplo, quem mente, mentiroso, certo? Quem anima, o animador, animadora, enfim. Então, tudo aquilo que é verbo, ele transforma num agente. Só você colocar o R, o OR e o AR no final. Indicates that Agora a gente vai ver sobre o full. something or someone is full of a certain quality.
Deixa eu voltar aqui que eu preciso de falar sobre. That some Então, o full, ele indica alguma coisa que é certamente uma qualidade de algo, tá? Ou que é muito intenso daquilo. Então, or por someone exemplo, que ele vai falar aqui, ó. Então, hope, esperança. Então, esperançosa, por exemplo. Tem muita esperança daquilo. Estou muito esperançosa para que isso aconteça, tá? Hopeful. Essa é fácil, vai. Sucesso. O que é successful? Alguém? Uma pessoa bem-sucedida, tá, gente? Uma pessoa que tá ali com muito sucesso, uma pessoa que tá crescendo bastante, tá? Então, muito sucesso para aquela pessoa. Então, isso aí, esse full, é para dar o quê? Qualidade, alguma coisa, ou para dizer que é muito daquilo. Então, se a pessoa é de sucesso, a pessoa é muito bem-sucedida, tá? Ok. Good. Então, a gente viu o vídeo, vamos nos slides agora, ver um pouquinho mais sobre. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu gosto de zoom. Pronto. Então, ó, sufixos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que são. Lembrando, ó, os sufixos são aquele grupo de letras, tá? Que vem no final da palavra. Então, por exemplo, ó, tem uma palavra e aí você coloca o sufixo que transforma o quê? Em uma nova palavra, em um novo significado, tá? Muitas vezes tem a ver com a primeira palavra. Então, ó, a gente falou sobre 3 sufixos, que é o ly, o e o full. Então, sobre o ly, eu coloco sempre o quê, ó? O ly no final, certo? Li, no caso. Então, amigável, amigavelmente, tá? Happy, ó, aqui ele tá falando uma regra. A primeira regra que a gente vê, ó. Quando a palavra terminar com y, presta atenção, quando a palavra terminar com y, eu tiro meu y e coloco um i. Só isso. Então, happy, feliz. Happily, lembra que o ly, o li, né? Ele é para mente. Então, happily é felizmente, tá? Outra regra, quando ele terminar com LE, nós tiramos o LE e coloca o LY, tá? Então, terrible, terrible, terribly. Terrível, terrivelmente. Alguns exemplos. Quem sabe o que é essa palavra aqui, ó? Anxious. Ansioso. Muito bom. E aí ficou anxiously, que é? Ansiosamente. Muito bom. Perfect é? Perfeito. Muito bom. Perfectly? Perfeitamente. Muito bom. Voluntary? Voluntário. Voluntarily? Voluntariamente. Muito bom. Hair? Raro. Hairily? Raramente. Muito bom. Entenderam sobre o LY? Se sim, enviem no chat, tá? Agora a gente viu sobre o or, are. Então, esse daí, ele serve para transformar o verbo em um agente. Então, quem ensina? O professor, tá? Então, teach, teacher. Então, ó, ele tá falando assim, ó. Quando o verbo terminar com uma consoante, nós sempre vamos colocar o ER, tá? Com uma consoante sozinha. Então, por exemplo, mas tem, como fala? Tem algumas exceções que a gente vai ver agora. Então, ó, temos aqui, lembra do CVC? Para quem não sabe o que é CVC, não é agência de viagem, é consoante, vogal, consoante, tá? Então, ali a gente tem o quê? Consoante, que é o B, o A, que é vogal, e mais uma consoante. Aqui, se eu perguntar a tradução, muito vai falar, bat, que é um morcego. Mas, se vocês não sabem, bat também é aquele bastão, ou aquilo que a gente chama o quê? De rolo. Quem usa aquele rolo para fazer massa, tá? Então, é a pessoa que faz a massa de alguma coisa. Então, ficou bet, ficou better, better, tá? Então, bater ali várias vezes. E aqui, olha, ele tá falando que quando for com uma ou mais, duas ou mais de 2 sílabas, né? 3, por exemplo,
você, ao invés de colocar o ER, você vai colocar o OR, tá? Então, quem edita? O editor. Edit, editor. Ok? Então, a regra é quando tiver duas ou mais sílabas. Sílabas é aquilo que separa. Então, aqui, ó, uma, e depois eu tenho uma outra sílaba. E aqui, como eu falei aqui, ó, bake, que é o assar, aquele tipo de um assar pão, um assar um bolo. Então, quem assa é o padeiro, tá? Então, baker. E também, para quem não sabe, vem bakery, que é padaria, tá? Então, se juntou tudo ali, fez toda uma junção mesmo. E aqui, ó, como eu falei, que quando tem mais de duas sílabas, né? A gente transforma, a gente coloca o OR. Então, ó, animate, animar, animator, animador, ou aquela pessoa que anima as coisas. E aí só temos duas palavras que vem com ar no final, né? Que é ali, ó, bag, para quem não sabe, não é mochila, tá? Bag, que ele tá falando ali, é aquela pessoa que tá pedindo, implorando por alguma coisa. E digger é a pessoa que é quem? Quem que implora por alguma coisa? Quem que implora por dinheiro, por exemplo? Além da gente, né? Além de... Mendigo? Sim, muito bom. Mendigo. Então, para quem não sabia, bigger é mendigo, tá? E aqui, e aí eu coloquei o AR, porque as duas palavras, né, que são um pouquinho diferentes. E como eu falei, lie, que é lie? Mentira. Mentir, muito bom. Quem que mente? O? Mentiroso. Muito bom, ficou liar, tá? E aí foi o do ER, AR e OR. Então aqui, ó, quem faz o rap? O rapper, tá? Então, rapper. Perfect, perfeito, perfect, perfeitamente. Aqui, aqui tá um pouquinho, assim, tem que estar bem traduzido bem, porque tem que prestar atenção. Por quê? Love é amor. Lover, ele não tá falando de amoroso. Ele tá falando do amante. Lembra que é aquela pessoa que faz aquela ação? Então, para quem não sabe, lover é amante, tá? Calculate, calcula, né? E calculator não é só a calculadora, é o agente, aquela pessoa que faz os cálculos, tá? E vou falar bem rapidinho, tá faltando 3 minutos aqui só. E o full, lembrando, é para colocar, para transformar em um adjetivo. Para quem não sabe o que é adjetivo, por exemplo, você é bonita, você é bonito, é aquilo que dá qualidade para alguma coisa, tá? Então, beauty é beleza. Beautiful. Beautiful é bonito, bonita, tá? Ou para dar intensidade a alguma coisa, para dizer que é muito daquilo. Então, care, cuidado. Careful, muito cuidado. Cuidadosa, tá? Então, ó, color, cor, certo? Colorful, quando tem muitas cores, é colorido. Help, ajuda. Helpful, aquela pessoa útil, aquela pessoa que ajuda. Voluntarily, que é voluntariamente. Alguém esqueceu que estava falando do full aqui, né? Pain é dor. Painful é dolorido, é doloroso, tem muita dor, tá? É isso. Deixa eu voltar na lição aqui com vocês. Tem um zoom realmente, né? Então, a lição aqui, ó. Relatório de 10 linhas, formulário, memory path e perguntas. Vou voltar aqui com vocês. Meu Deus. Como que